Meus irmãos, mais uma vez, nós aqui estamos com dificuldade de transmissão, estamos já na exposição bíblica da palavra no culto público de 8 de outubro de 2023. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Nós falávamos que o momento é difícil, o momento é delicado, irmãos, e quando vem essas notícias para nós, essas bombas, de repente nós estamos aqui saindo de uma pandemia e de repente estoura uma guerra. Saímos de uma pandemia e de repente estoura um terremoto. Estoura uma seca terrível. Até Minas Gerais, estava vendo hoje pela manhã, um programa aí de um grande canal de televisão. Minas Gerais, assim, uma tristeza, uma seca terrível, né? Então de repente vem isso para nós, irmãos. Nós precisamos refletir sobre esta marca, que é a quarta marca de uma igreja saudável, que é uma verdadeira conversão, um entendimento bíblico sobre a conversão. Quero repetir aqui que a igreja brasileira ela tem banalizado tudo. Temos banalizado o culto, temos banalizado as doutrinas fundamentais. Porque alguém pode, até aqui na live, questionar e comentar, tem a sua liberdade no canal. Esse canal é um canal aberto, canal que está aberto para o seu comentário, até mesmo teológico. De dizer, presbítero Alisson, mas nós temos diferenças teológicas. Temos. As instituições mais antigas, históricas, juntamente com os batistas, temos. Mas o amor de Deus ele é tão grande e imenso que nos une. Nos une, e tem essa sua profundidade de continuar conectando nós como irmãos. Diferenças teológicas, diferenças de confissão de fé, irmãos, e a igreja brasileira tem banalizado. Ontem eu estava trabalhando e ouvindo um culto de uma instituição, culto jovem, né? E muito preocupado. Foi comentado aqui sobre essa questão de ficar lançando ferramentas, né? Jogo de luz, fumaça, o DJ no culto, vídeos com efeito, igual eu tive a curiosidade de afastar um pouquinho lá no portão e ficar vendo no culto jovem, né? Vídeos de efeito, as locuções com efeito, o som, a pancada do som, vamos comprar um grave que vai bater no peito dos irmãos e vai impactar. Nós temos banalizado. E também temos banalizado a conversão. O internauta que já nos acompanha com muita satisfação aqui, os nossos cultos, pode perguntar por que vocês não fazem o convite, o apelo no final da pregação, pastor Sérgio. É uma posição histórica da Igreja Batista. Igreja Batista raiz, povo da Bíblia. Muitos irmãos estão assistindo já aquela aula lá da história dos batistas. Vocês vão entender como é que nasceu a Igreja Batista, olhando a Bíblia, vasculhando a Bíblia, pensando, lendo. Então pergunta-nos por que não se faz o apelo. Nós temos banalizado muito mais, e sobretudo posso dizer assim, a doutrina da conversão é um ensinamento, né? Há um entendimento bíblico. Eu quero, dentro do Salmo 51, trazermos de novo a reflexão. Primeiro, irmãos, nós conhecemos a história do grande rei. Vamos revisar aqui. Um homem escolhido por Deus. E é interessante que lá atrás, quando Deus ele vê Davi, isso é interessante, que é o Senhor quem olha para nós. É Ele quem olha para Ele, quem primeiro nos vê. E Deus foi lá e viu Davi. E como Davi estava humilde ali, Davi, ele é destaque ali, em chegar a dizer para o rei, em exercício no momento, que era Saul, de dizer, ó rei, quem sou eu para casar com a sua filha? O menor da casa. Davi estava muito humilde ali, né? E nós encontramos aqui o rei, depois de toda uma jornada de exercício do seu reinado, Davi,
de tantas vitórias, tantas glórias, nós vemos aqui agora um Davi caído. E podemos aplicar isso nessa reflexão de hoje, irmãos. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Reconhecendo aqui, primeiramente, a sua condição de pecador. Os primeiros versículos da Bíblia, bem claro. E isso é um dos primeiros sinais, irmãos, de uma verdadeira conversão. Reconhecer que está morto. Davi aqui ele reconhece que ele está morto. É interessante isso. E voltando aqui sobre a questão da banalização, não é por aí que nós reconhecemos um convertido porque tirou o batom, porque alargou a sua saia social, agora está usando uma saia social, porque estava com um penteado passou a chapinha, alisou demais, não. E agora está só amarrou o cabelo, pronto, está se convertendo. Não é por aí. Esse texto nós conseguimos aplicar, conseguimos aqui entender. Davi começa a reconhecer a sua morte espiritual, clamando aquele que somente o poderia resgatá-lo, como ele diz no Salmo 40, que estava num charco de lodo, lamaçal, afundado. Ele começa reconhecendo que está morto. Então, a igreja brasileira precisa voltar às Escrituras. E nós estamos, o tempo não vai dar, mas nós estamos num mês especial, que talvez você esqueceu. Um mês que é referência para nós, a história da Reforma. E ali Deus usou aqueles homens, irmãos, para novamente a história ali. Como é que era? Como é que estava a situação da igreja naquele momento? A salvação era vendida. Um lugar no céu era vendido. E ai dos pobres, que não tinham moedas para comprar. Ai dos pobres. A coisa estava terrível. A conversão ali, ela era selada com dinheiro. A salvação, a conversão. Nós precisamos voltar às Escrituras, irmãos. Presbítero, eu estou abusado de falar tanto nesse termo reforma, irmãos. É a nossa história. Sabe por que a cultura brasileira está assim? Porque não conhecemos a nossa história. Eu falo cultura geral. É um país que suja. É um país que quebra os patrimônios públicos. É um país que não respeita os idosos. Paralelamente, por que a igreja brasileira, por que a igreja brasileira está assim? Banalizando tudo, desvirtuando tudo, porque não conhecemos a nossa história. Não conhecemos a nossa história. O salmista reconhece aqui que estava morto. Nos primeiros versículos, no verso 2, ele diz o seguinte: eu reconheço as minhas transgressões. Olha aqui um sinal, não é batom, irmãos, não é maquiagem, não. Os primeiros sinais de uma verdadeira conversão, uma conversão bíblica. Davi diz no versículo 3: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele começa a sentir. Outrora era um rei cheio de glória, estava de folga, estava folgado, o seu reino estava em paz, caiu e agora começa a reconhecer. Verso 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Eu acho interessante que quando Davi, aqui reconhecendo a sua morte espiritual, reconhecendo que precisava voltar novamente, fazer a conversão, voltar de novo para Deus, ele chega a dizer: pastor Zé, se me matar, justa é a tua sentença. Ele reconhece aqui, irmãos, qualquer sentença de Deus, até a morte,
O Senhor é justo. Está justo. Tanto que no episódio, o filho do seu adultério morreu, né? Aí ele passou mal, ficou estribuchando lá no chão, o grande rei, depois lavou o seu rosto. E aqui ele reconhece: justa é a sentença do Senhor. Qualquer sentença. Qualquer sentença. Aqui, irmãos, é um ponto importante. Reconhecer a sua morte espiritual. É por isso que nós vamos fazer esse apelo, que está caindo em desuso. Porque as pessoas vêm, pastor Zé, elas vêm, lotam aqui na frente. 5, 10. Não queremos dizer que o internauta pode questionar: Deus não pode salvar nesse momento? Pode salvar, mas está banalizado isso aí. Está desvirtuado esse propósito. Como se o pregador tem uma força de converter o pecador. O apelo do pregador, a forçação de barra do pregador, não tem nenhum poder, irmãos. Nenhum poder de voltar o pecador para Deus. Nenhum poder. Não tem. Portanto, se a palavra for exposta, é a única, irmãos, é a única possibilidade. Está lá, Paulo falou sobre isso, do pecador voltar-se para Deus, reconhecer a sua morte espiritual. É a exposição da Escritura. É por isso que as músicas, e Martinho Lutero entendeu isso, os seus 37 hinos, eles tiveram mais êxito do que seus sermões, porque levavam as Escrituras. As músicas de Lutero tiveram mais força espalhando as doutrinas da reforma do que os sermões. No primeiro momento, eles carregavam a Escritura, a Bíblia, a teologia da reforma, que era o Evangelho, não era nada mágico. Os pecadores começavam a cair diante de si, e a cair, escurvar-se diante de Deus. Tamanho o poder da palavra. Tamanho o poder da palavra. Efésios capítulo 2, verso 1. Se você tiver com a Bíblia aberta, então nós estávamos mortos. Davi reconhece isso. A Escritura coloca toda a humanidade em um nível só: mortos em nossos pecados. Efésios, primeiramente Romanos, né? Capítulo 23, pastor Zé lê muito esse verso aqui, e isso é importante, irmãos. Estou abusado de Romanos 3, 23, irmãos. A repetição da leitura, qual é o efeito dela? É a memorização. Por isso que entra a música, pastor Zé, não tem nenhum poder sobrenatural. Ela ajuda na memorização. E se nós cantarmos heresia, nós vamos memorizar o quê? É uma lógica, irmãos. Ela é apenas uma ferramenta. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que, versículo 24, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. E o que é redenção? É um processo de morte, há um sacrifício de sangue para se pagar uma dívida, que há em Cristo Jesus. Muito bem, estávamos mortos. Efésios capítulo 2, verso 1, o que nos traz dentro desse entendimento bíblico sobre a conversão? Outrora, antes desse período em que Deus levantou esses homens, no século 16, outrora, a salvação estava sendo vendida, estava sendo negociada, foi também banalizada, como está sendo banalizada hoje. Como está sendo também hoje, vendendo um pedaço do céu, né? Eu estou falando da igreja evangélica, irmãos. Quando nós falamos em reforma, nós temos um contexto atrás da igreja romana. Percebam a seriedade da conjuntura hoje, vendendo a salvação.
Presbítero, o pastor Zé também está falando sobre isso aqui. O pastor Zé também. Vocês não têm medo da igreja esvaziar, não, irmãos? Quando Jesus expunha as Escrituras, o povo fugia. Quando Jesus ia expor a verdade de Deus, o povo fugia. Mas era só soltar o peixe e o pão. Quando você via multidão quando tinha milagre, quando tinha o peixe, quando tinha o pão. Está diferente de hoje? Tá, irmãos? Abra uma igreja aí, faça uma jornada, explosão de milagres, para você ver o efeito. Nós vamos ler uma verdade que contrapõe a teologia barata de hoje. Efésios 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Todos nós estávamos mortos. Todos nós. A mesma condição, é o que a Escritura coloca. No segundo momento, dentro do entendimento de uma convenção bíblica, nós entendemos pela verdade da Escritura. Aliás, o nosso entendimento foi iluminado e nós recebemos que dependemos da graça de Deus. Mesma carta aí, Efésios, capítulo 2, versos 8 e verso 9, um texto já bem memorizado. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, de vós, é dom de Deus. Então, no entendimento bíblico sobre a convenção, então não há participação nenhuma do homem diante do milagre da conversão. Então, uma verdade aqui, para confrontar a teologia moderna, não há nada de especial no convite aqui na frente. Nada de especial, irmãos. Vou falar o porquê. Já falei uma vez aqui. É o pecador que deve se ajoelhar diante do rei. É o súdito que deve se ajoelhar diante do seu Senhor. E não o pecador num banco, morto, afundado em seus pecados, sem a graça de Deus, portanto, desgraçado. Olha que forte isso. E tendo que receber convite para estar sendo forçado. Vem. Antibíblico. Essa proposta de conversão, ela é antibíblica. Vem, pecador. O mestre implora. Já ouviram isso, irmãos? Jesus está batendo e as mãos já estão feridas à porta, de tanto bater na porta do seu coração. Vamos. Dependemos da sua graça, e vem dele, e não está em nós essa graça. Antes de nós receber, não está em nós. É a doutrina do monergismo, né? Doutrina maravilhosa. Derruba o homem essa doutrina. Derruba toda a vaidade humana, toda a pretensão humana. Somente pela graça salvífica de Deus em Cristo, o pecador pode, primeiramente, ressuscitar porque está morto. Nós esquecemos, a igreja hoje esqueceu disso, que o pecador está morto. Ele não vai ouvir, irmãos, se não for exposta a verdade de Deus, a verdade da sua graça, a verdade em que tudo depende dele. O processo da conversão bíblica é estranho isso, não é estranho? Que todo esse processo ele depende exclusivamente de Deus. Não sou uma heresia, não sou?
Sabe por quê? Porque nós aprendemos errado. Vivemos uma vida inteira sendo ensinados errado, irmãos. É um processo, é unilateral, é Deus que vai fazer o milagre, vai trazer de novo a vida ao morto, através da sua graça, através do mesmo Espírito, Paulo fala isso, que ressuscitou a Cristo Jesus, é o mesmo poder. Eu falei uma vez, um acidente que teve lá em Minas, que o carro da funerária, o funcionário, por descuido, deixou a porta sem travar, e o caixão caiu na avenida, estava indo ao velório, estava indo para o cemitério, o caixão. Irmãos, o morto não tem reação nenhuma, o caixão, puf, e foram lá populares para recolher o caixão e ajudar o funcionário a se recompor. Presbítero, agora estou entendendo esse processo bíblico da conversão verdadeira. Deus agindo, e quando ressuscita, Deus continua agindo. Nada, o que vem de você, querido irmão? O que vem de mim? Nossos pensamentos, que deparamos por vezes durante os dias, nossos desejos. Irmãos, essa natureza humana, ela fede diante de Deus. É por isso que nós estamos numa jornada de sempre nos reformar. Uma igreja que continua em reforma. Não podemos cair no pecado da vaidade, da jactância, da arrogância, de dizermos somos reformados. E começarmos daí por aí nesse pecado e para os extremismos. Não. Continuamos dependentes da graça de Deus. Não. A teologia reformada da salvação, que inicia e finda em Deus, ela não nos autoriza, já foi falado isso aqui, ela não nos autoriza, porque somos salvos, eleitos, privilegiados, não nos autoriza a continuar no pecado. Não, essa não é a nova conversão. Não é uma conversão genuína. Não é uma conversão bíblica. Não é. No terceiro momento, para final, já passei um pouquinho, irmãos. Eu queria deixar uns 10 minutos para ceia aqui, antes das 9. No último momento, para concluir, o milagre da conversão. No Salmo 51, quero destacar aqui mais uma vez o verso de número 4. Leia, por gentileza, alguém lê em voz alta, por gentileza, destacar esse verso 4. 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que era a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Aqui nós vemos o milagre novamente da conversão. Deus salvando, puxando Davi de novo, puxando de novo a ovelha. Eu lembro, sabe de que agora? Do outro salmo? Do Salmo 23, o bom pastor, pastor Oséias. Da sua ferramenta de trabalho, que ele tem de puxar a ovelha, indo para o abismo. Davi já estava no abismo, né? O bom pastor de novo trazendo a sua ovelha, e aqui a ovelha reconhece, né? O que nós ouvimos hoje: não, Senhor, eu continuo indo, olha, a mansão que o Senhor me deu, estou mal, mas a mansão que o Senhor me deu, o carrão que o Senhor me deu, a condição boa, estou aqui, estou voltando aqui para a igreja. Davi, com toda a sua glória, ele reconhece aqui: contra ti e só contra ti pequei. Irmãos, aqui nós vemos o milagre da conversão bíblica. Da conversão bíblica genuína, novamente, o indivíduo voltando-se para Deus. Presbítero, porque ficou com medo? Não. Primeiramente não. Porque pensou na sua glória e quer perder sua glória? Não.
porque o Espírito do Senhor, Davi teve sorte, irmãos. Isso é que é sorte, de Deus vir de novo e falar: filho, volta, volta, filho, volta, volta que tu és meu, volta que tu és meu. Nós vemos aqui, irmãos, claramente nesse salmo, e no verso 10, ele declara: cria em mim novamente, Senhor, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, e não me retires, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Uma vez que a fé e o arrependimento são dados por Deus, a genuína conversão, ela é um milagre realizados unilateralmente por Deus, somente por Ele. É por isso que um dos solas é isso, só lhe deu glória. A glória é somente a Ele, não tem nada para nós. Nessa breve reflexão sobre o entendimento bíblico, sobre a conversão bíblica, eu quero convidar você para nós orarmos. Em seguida nós iremos dar início aqui ao momento da ceia. Orarmos para quê, irmãos? Qual o propósito? Continuarmos convertendo ao Senhor. Isso sou estranho no Brasil, irmãos. Nós precisamos continuar nos convertendo, irmãos. Dia a dia, isso é o que, presbítero? Nos reformando. É um retorno para a Escritura. Isso ofende algumas pessoas lá fora. É reformada por quê, pastor Zé? Está reformando a igreja? Não, nós estamos retornando para as Escrituras. E essa é uma jornada que só finaliza quando partimos para a eternidade. Essa jornada que Deus deu a graça daqueles homens iniciais. Essa noite, Senhor, nós queremos primeiramente exaltar o teu nome, exaltar, Senhor, a tua palavra que não volta vazia. Ela todos os dias, Senhor, ela impacta o nosso espírito, Senhor, ela nos toca, para que continuemos nos voltando para ti, Senhor, continuemos nos convertendo ao Senhor, continuemos nos aproximando de ti, no processo da santificação que a palavra nos dá. É essa, Senhor, a nossa oração nessa noite, para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, que efetua em nós, Senhor, o teu querer, o teu realizar, a tua boa e perfeita vontade, Senhor, teu Espírito Santo venha, Senhor, nos mover, Senhor, de volta, Senhor, dia a dia, nos reformando. O teu Espírito é quem nos reforma, é quem faz toda a tua igreja continuar voltando, Senhor, para a Escritura, para a tua lei, Senhor, a tua palavra. E nós oramos nessa noite em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados. Antes da ceia, nosso culto de oração é uma bênção, tá? Nós continuamos orando pelo Brasil, pela América, pela Europa. Pastor José vai encerrar nesse momento. Pode ler, Pastor José? Vai encerrar, né? Então, tchau, né? Muito bem. Queremos aqui nesse momento, antes da ceia, agradecer a você, internauta, que nos acompanhou até este momento. Que Deus o abençoe. Compartilhe esse conteúdo e seja abençoado, em nome de Jesus. Então, irmãos, o nosso culto de oração está uma bênção.